Olá, olá! Neste vídeo vamos resolver exercícios de exame sobre potências de notação científica. Venham comigo. Sejam bem-vindos ao canal Ars da Matemática. Neste vídeo vamos falar sobre potências de notação científica. São temas que são complicados para alguns, mas eu vou-vos mostrar que pode ser simples e podem ser uma boa forma de vocês conseguirem ganhar pontos no vosso exame. Porque a lógica é sempre a mesma e vamos ver como. O primeiro exercício tem a ver com potências, em que temos que resolver uma expressão e que temos que representar sempre um número sobre uma forma de uma potência de uma base que é dada, ok? O exercício é sempre deste tipo, é uma expressão e depois dizem-nos qual é que é a forma com a qual devemos apresentar o resultado. Neste caso, a expressão é 7 ao cubo sobre 7 elevado a 8 vezes 7 elevado a menos 4, que está na forma de uma potência de base 1 sobre 7. Isto é a forma como queremos apresentar o resultado. Para já, vamos ignorar esta parte, vamos concentrarmos só na expressão e tentar simplificar ao máximo esta expressão. Portanto, do lado direito eu coloquei-vos algumas propriedades e regras que são importantes saber, ok? Eu sei, são muitas regras, muitas propriedades e é difícil decorá-las todas, mas vocês não precisam de decorar. Mais uma vez, na matemática, o segredo não é decorar as fórmulas, mas sim compreendê-las e aplicá-las. O segredo é quanto mais praticarem, quanto mais exercícios resolverem, mais conseguem memorizar e decorarem estas fórmulas, ok? Portanto, estão aqui as fórmulas para o vosso apoio e são as que são importantes saber para este tema das potências, mas vamos tentar resolver sem olhar para aquela parte. Portanto, olhando agora para o lado esquerdo, vamos simplificar a expressão. Nós tínhamos 7 ao cubo sobre 7 sobre 8 vezes 7 elevado a menos 4. Quando nós temos uma expressão, temos que ver o que é que temos que resolver primeiro. Normalmente são os parênteses e as potências, ok? Mas nós não queremos resolver as potências, parênteses não temos, e nós não queremos resolver as potências neste caso. Nós não queremos simplificar 7 ao cubo ou 7 ao oitavo. Nós queremos manter potências porque o nosso resultado há de ser apresentado sob a forma de uma potência, ok? Portanto, o que nós vamos querer é simplificar ao máximo esta expressão. E depois o que é que sabemos? Que as operações que têm prioridade são a multiplicação e a divisão e só depois a soma e a subtração. Okay? Soma e subtração também não temos, mas temos multiplicações e divisões na nossa expressão. Como temos ambos, não existe uma que deva ser resolvida primeiro que a outra, ou seja, eu aqui resolvi primeiro a divisão, 7 ao cubo sobre 7 ao oitavo. Vocês se quiserem podem resolver primeiro a multiplicação, é indiferente, ok? Não tem implicações depois no resultado final. Começando então pela divisão, o que é que nós temos? É a mesma base, ok? A base é o número que fica em baixo, neste caso é o 7, e o expoente é o número que está em cima, o que está elevado. Neste caso, temos o 3 em cima e o 8 em baixo. Portanto, nós temos potências com a mesma base, mas expoentes diferentes. E estamos numa divisão. Portanto, o que é que se faz? Quando é a mesma base e é uma divisão, nós subtraímos as potências. Se fosse uma multiplicação, nós somávamos as potências. Portanto, vamos subtrair. Isto quando é a mesma base, ok? Números iguais. 7 elevado a 3 menos 8 vezes 7 menos 4. Simplificamos o expoente, 3 menos 8 é menos 5. Este passo vocês podem fazer direto, não precisam de fazer assim por passinhos. Às vezes é mais fácil fazer passinho por passinho para não se enganar nos sinais, especialmente em dia de exame, mas se já estiverem à vontade podem saltar logo da primeira expressão para esta última. Agora olhamos para o resultado que temos 7 elevado a menos 5 e temos a multiplicar por 7 elevado a menos 4, ou seja, estamos a multiplicar a mesma base, temos 7 vezes 7, certo? Mas os expoentes são diferentes. O que é que fazemos? É uma multiplicação, vamos somar os expoentes menos 5 e menos 4, ou seja, fica 7 elevado a menos 5
mais menos 4. Podemos simplificar este expoente, menos 5 mais menos 4, é a mesma coisa que menos 5 menos 4, ok? Que fica igual a 7 elevado a menos 9. Agora sim, vamos olhar para o que nos pediram. Querem que coloquemos o nosso resultado sobre a forma de potência de base 1 sobre 7. Ok? Portanto, temos de transformar o 7 elevado a menos 9 em 1 sobre 7. Neste caso, nós temos a nossa base 7 e queremos passar a base 1 sobre 7. Como é que isto se faz? É inverter o sinal do expoente e invertendo a base. Ou seja, quando nós temos um expoente negativo, que é o caso, nós invertemos a base, ok? Que neste caso a nossa base é 7, mas é como se tivéssemos 7 a dividir por 1. Portanto, invertendo os números, ficamos com 1 sobre 7. E depois o que é que se faz ao expoente? Troca-se o sinal. Ou seja, fica desta forma: 1 sobre 7 elevado a 9. E já temos o resultado na base de 1 sobre 7. Passamos então para a resolução do próximo exercício. Neste caso, como veem, a questão é muito semelhante à anterior. Temos uma expressão 3 elevado a 12 sobre 1 sobre 3 elevado a 4 vezes 9 sobre 3 e temos que colocar o resultado da forma de potência de base 3. O que é que temos que fazer? É simplificar a expressão que temos. Sei, envolve aqui muitas potências, muitas frações, pode ser complicado, mas vamos fazer passinho a passinho, que é o segredo, ok? Façam sempre devagarinho a resolução e vão conseguir chegar ao resultado. Portanto, vamos começar por simplificar o que está em denominador. Como bem, temos 1 sobre 3 elevado a 4, ok? E nós queremos colocar isto numa base de 3. Portanto, 1 sobre 3, ok? Conseguimos transformá-lo para 3. Como é que fazemos isto? Foi aquilo que vimos há pouco. Podemos inverter os números, ok? 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 a dividir por 1. Okay? Podemos invertê-lo. Ficamos com o 3. E ao fazer isto, vamos ter que trocar o sinal do expoente, que é para dar o mesmo valor, ok? Portanto, 1 sobre 3 elevado a 4 fica 3 elevado a menos 4. Depois podemos simplificar a fração. Mais uma vez aqui refiro que eu comecei por resolver a fração, a divisão, mas podem fazer a multiplicação primeiro, como preferirem. Uma vez que as mesmas têm a mesma ordem de prioridade na resolução das expressões numéricas. Começando então pela fração 3 elevado a 12, a dividir por 3 elevado a menos 4, o que é que nós temos? Temos a mesma base, o 3, e é uma divisão, portanto, subtraímos os expoentes. Fica então 3 elevado a 12 menos 4, que é a mesma coisa que 3 elevado a 12 mais 4, ou seja, 3 elevado a 16. Portanto, temos agora 3 elevado a 16 vezes 9 elevado a 3. 3 elevado a 16 já está sobre a base de 3, que era o que queríamos. Mas o 9 elevado a 3 ainda não temos base de 3. Será que conseguimos transformar o 9 sobre a base de 3? Sim. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, ou seja, a mesma coisa que 3 vezes 3. Okay? Imaginem que não sabiam fazer esta passagem, ok? Não tem problema, não bloqueiem, deixavam o exercício assim, depois voltavam mais tarde e tentavam resolver e passavam para outro. Até aqui já conseguem recolher alguns pontos adicionais, ok? Mas tentem pensar, quando temos um número, neste caso é o 9, queremos transformar em base 3, vamos pensar na tabuada do 3, há algum número pelo qual eu possa multiplicar para obter o 9? Sim, é o 3 vezes 3. E agora colocamos isso na forma de potência. Fica então 3 ao quadrado. Okay? E assim conseguiriam chegar a isto. Okay? Não desistam logo, tentem pensar um bocadinho. Se não conseguirem, então aí saltam para o próximo exercício. Agora vamos simplificar a expressão 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Okay? Portanto, temos uma potência de uma potência. O que é que se faz neste caso? Multiplica-se o expoente. Mantém-se a base e multiplica-se o expoente. Ou seja, vamos multiplicar 2 vezes 3. Ok? E ficamos então de 3 elevado a 6.
já temos a mesma base, mas ainda temos que simplificar mais para ficar com uma potência única. E o que é que temos agora? A mesma base, base 3, a multiplicar e temos expoentes diferentes. Então, vamos somar. Temos 3 elevado a 16 mais 6, 16 mais 6 dá 22. E pronto, chegamos ao resultado pretendido. E agora temos que colocar esta expressão sobre a base 1 sobre 4. Ok? Vamos então fazer esta resolução. Nós já temos o numerador, onde temos 1 sobre 4 elevado a 2, ou seja, em que já temos uma potência de base 1 sobre 4. Vamos então transformar o denominador também sobre essa potência e o 4 elevado a menos 3. Vamos olhar primeiro para o 4 elevado a menos 3. Como vimos já há bocado, 4 elevado a menos 3, temos uma potência elevada a um número negativo. O que é que se faz neste caso? Inverte-se a base, ou seja, o 4 é como se tivesse 4 a dividir por 1, portanto fica 1 a dividir por 4, ok? E vamos multiplicar sobre o simétrico do expoente. O expoente era menos 3, passa a 3. E agora, olhando para o 4 elevado a 6, tínhamos 4 a dividir por 1, certo? Vamos inverter a base, fica 1 sobre 4, e depois o expoente era 6, vamos ter que transformá-lo em menos 6. Agora já temos tudo com a mesma base, 1 sobre 4. É uma questão de simplificarmos e aplicarmos as propriedades das potências. Olhando para a primeira parte, que é uma fração, temos 1 sobre 4 em cima e 1 sobre 4 em baixo, ou seja, temos potências com, com a mesma base em que temos uma divisão. Portanto, o que é que vamos fazer aos expoentes? Subtrair, exatamente. Portanto, ficamos com 1 sobre 4 elevado a 2 menos menos 6. 2 menos menos 6 é a mesma coisa que 2 mais 6, que é igual a 8. E agora temos uma multiplicação, ficamos com uma multiplicação de 1 sobre 4 elevado a 8 e 1 sobre 4 elevado a 3. Portanto, temos uma multiplicação, temos bases iguais, o que é que se faz ao expoente? Soma-se. Fica então 1 sobre 4 elevado a 8 mais 3. E 8 mais 3 dá 11. E chegamos então à resposta pretendida. Agora vamos passar à resolução de exercícios de notação científica. Os exercícios também são todos muito semelhantes uns com os outros. Vamos ver como é que podemos resolver. Neste caso temos um estudo em que se estimou que a massa total dos detritos plásticos que constitui a grande ilha de lixo do Pacífico era 79 milhões de quilogramas e 46% dessa massa de redes de pesca abandonada vinha de redes de pesca abandonada ou perdidas. Determina a massa dos detrimentos provenientes de redes de pesca e apresenta o valor pedido em quilogramas, descrito em notação científica. Ou seja, nós temos de saber a massa de detritos provenientes de redes de pesca, sabemos que o total de detritos foi 79 milhões de quilogramas, ok? E 46% deste valor vinha de redes de pesca. Portanto, vamos ter que resolver 79 milhões vezes 46%. Portanto, como é que vamos fazer isto? Este tipo de exercícios vocês vão precisar da amiga calculadora. 79 vezes 46%, ficamos com 36,34, ou seja, ficamos com 36,34 milhões de quilogramas. Agora, temos que apresentar este resultado sob a forma de notação científica. E para tal, o que é que vamos fazer? Temos que colocar o número sobre a forma de uma décima, ok? Ou seja, com um número à frente da vírgula, a multiplicar por uma potência de base 10, ok? Como é que vamos fazer isto? 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6, ok? Ou seja, 1 milhão tem 6 zeros, ok? 1 milhão é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, 10 elevado a 6. Logo, o nosso resultado é 36,34 vezes 10 elevado a 6. Mas será que isto já tem notação científica? Ainda não.
já temos a potência de base 10, mas ainda temos 36,34. E o que é que tínhamos visto há pouco? Portanto, em notação científica, este número tem que ter um algarismo diferente de 0, vírgula e os restantes algarismos. E aqui ainda não temos 36,34, ou seja, vamos andar com a vírgula para a esquerda e multiplicar por 10. Isto porquê? Como andamos uma casa decimal para a esquerda, certo? Tínhamos a vírgula ao pé do 6 e queremos passar a vírgula para o pé do 3. Andamos uma casa para a esquerda, vamos ter que multiplicar por 10 elevado a 1. Se tivéssemos andado 3 casas para a esquerda, ficaria vezes 10 elevado a 3. Ok? Portanto, ficamos com esta expressão. Mas nós só podemos ter uma potência de base 10 no nosso resultado. Portanto, o que é que vamos fazer? Simplificar 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 6. É uma multiplicação de potências em que tem a mesma base, logo vamos somar os expoentes. Okay? Portanto, esta parte da notação científica está um bocadinho relacionada com a parte das potências. É importante saber aquelas regras e aquelas propriedades. Pelo menos sabê-las aplicar. Okay? E já está o resultado em notação científica. 3,73, 4 vezes 10 elevado a 7 kg seria a vossa resposta. Vamos então agora experimentar um outro exercício em que vocês vão ver que a lógica é exatamente a mesma, ok? A minha ideia aqui é mostrar-vos que a notação científica pode ser confuso, ok? Mas ao perceberem a lógica, fazendo vários exercícios, vão ver que a lógica é sempre a mesma e que vão conseguir passar e conseguir aqui ganhar pontos. Portanto, o que é que sabemos neste caso? Que a área de Portugal é 9,2 milhões de hectares e as florestas cobrem 35% dessa área, ou seja, temos o bolo todo, que é 9,2 milhões de hectares, e 35% dessa parte tem floresta. E o que nós queremos saber é essa área que tem floresta, ou seja, esses 35% dos 9,2, o que é? Portanto, queremos saber a área da floresta, vamos ter que resolver 9,2 milhões de hectares vezes 35%. Mais uma vez, vamos à calculadora. 9,2 vezes 35% dá 3,22. Ou seja, o nosso resultado é 3,22 milhões de hectares. Mas nós temos que apresentá-lo em notação científica. E vamos tentar fazê-lo isso de seguida. Antes, só dar-vos uma nota. Estes espacinhos que vocês têm aqui, não precisam de escrevê-lo desta forma, mas é importante referirem o vosso pensamento. Ou seja, 9,2 milhões de hectares é a área de Portugal, a floresta é 35%, portanto, a área da floresta que eu quero é 35% vezes 9,2 milhões e o resultado fica 33,22 milhões de hectares. Okay? Este espaço é importante colocarem. Como chegaram ao 3,22 milhões? Não precisa ser assim, explicando estes espacinhos todos, recorrendo à calculadora, etc. Mas podem fazê-lo. O que é importante é escreverem ao máximo o vosso raciocínio e a vossa lógica para tentarem ganhar pontos. Vamos então escrever agora o resultado da notação científica: 3,22 milhões de hectares. O que é 1 milhão? 1 milhão é 10 elevado a 6, ok? Portanto, fica com 3,22 vezes 10 elevado a 6. E este número, será que já está escrito em forma de notação científica? Já. Este exercício não precisamos de mexer mais nada, ok? Porquê? Já temos uma potência de base 10, ok? E já temos um número. Temos um algarismo antes da vírgula, depois a vírgula e os restantes algarismos, ok? Portanto, já está escrito em notação científica, não precisamos de fazer mais. A vossa resposta seria 3,22 vezes 10 elevado a 6 hectares. Passamos agora para este exercício. Neste caso, o que temos é que existem museus tutelados pelo Estado português que foram visitados por 980
mil pessoas. Em 2018, relativamente ao ano de 2020 e 2012, registrou-se um aumento de 60% do número de visitantes. Determina o número de pessoas que visitaram esses museus no ano de 2018. Ou seja, queremos saber o número de pessoas que visitou os museus em 2018. Sabemos que em 2018 foi visitado 60% mais que o que foi feito em 2012. Portanto, 60% vezes os 980 mil, mais os 980 mil que tinham sido visitados em 2012. Ok? Este é um bocadinho diferente, ok? Para chegar a este valor. Não é multiplicar diretamente os 980 mil vezes os 60. Porque aqui o que é que diz? Não diz que em 2018 foram visitados 60% dos que foram visitados em 2012. Se assim fosse, ficaria só 980 mil vezes 100%. Mas o que aqui diz é que em 2018 foram visitados mais 60% do que em 2012, ou seja, foram visitados o mesmo número que 2012, por isso eu coloquei ali 980 mil, mais o aumento de 60% vezes o que tinha existido antes, ou seja, mais 980 mil vezes 60%, ok? Isto é ligeiramente diferente, tem que ter atenção a interpretar o enunciado. Mas vamos resolvê-lo de forma semelhante. Portanto, deixamos os 980 mil, vamos à calculadora fazer os 980 mil vezes 60%, que dá 588. Portanto, 980 mil mais 588 mil vai dar 1568 mil. Em 2018, o número de pessoas que visitaram os museus foram 1568 mil pessoas. Esta é a resposta, mas vamos ter que a colocar em notação científica. 1568 mil. Como é que isto ficará em notação científica? Já estão a reparar aqui uma diferençazinha, certo? Anteriormente tínhamos visto exercícios sempre com milhões. Aqui não temos milhões, temos mil. Mil é o quê? É 10 elevado a 3. Ok? Porque temos 3 zeros, enquanto 1 milhão é 10 elevado a 6, porque é 1 mais 6 zeros. Aqui 1000 é igual a 10 elevado a 3, porque é 1 mais 3 zeros. Ok? Portanto, já temos 1568 vezes 10 elevado a 3. Já temos uma potência de base 3. Mas agora o nosso número será que já está em notação científica? Ainda não, ok? 1568 temos que colocar uma vírgula entre o 1 e o 5. Anteriormente, tínhamos andado com a vírgula uma casa para trás. Mas era porque existia a vírgula já no nosso número. No nosso caso, nós não temos uma vírgula. Mas é como se tivéssemos uma vírgula imaginária atrás do 8. Quando isto acontece, é como se tivéssemos ali uma vírgula. Vamos simular, temos uma vírgula atrás do 8. Portanto, vamos ter que andar quantas casas para a esquerda? Se ficarmos na vírgula à frente do 8, andamos entre o 6 e o 8, andamos uma casa. Andamos outra, fica entre o 5 e o 6. Andamos uma terceira e que fica entre o 1 e o 5, que era o que nós queríamos. Portanto, andamos 3 casas para a esquerda, logo vamos ter que multiplicar o nosso número por 10 elevado a 3. Fica 1,568 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3, que já existia do que vinha de trás, da parte dos 1000 que tínhamos visto há pouco. Portanto, recordem sempre isto. Quando andamos para a esquerda, temos que elevar o número, o 10, a esse número. Ok? Uma nota. Se andássemos com vírgula para a direita, ok? Não vamos ter nenhum exercício com isto, mas pode acontecer, ok? Fiquem com esta nota, tenham sempre atenção. Se andarmos com a vírgula para a direita, vamos ter que elevar o 10. O 10 vai ser elevado a um número negativo, ok? Imaginem que aqui, em vez de andarmos 3 casas decimais para a esquerda, eram 3 casas decimais para a direita. Okay? Nesse caso, o nosso número seria 10 elevado a menos 3. É sempre o mesmo número. Se andarmos 3 casas decimais, é o 3 que vai estar no expoente. Okay?
mas depois temos que ver se é 3 positivo ou 3 negativos. Isso vai nos dar sobre a direção em que estamos a andar com a vírgula. Se andamos para a esquerda, elevamos a um número positivo. Se andarmos para a direita, elevamos a um número negativo. Ok? E agora, voltando ao nosso exercício, será que isto já está em forma de notação científica? O número, sim, já está, 1,568. Mas temos ainda duas potências, nós vamos ter que transformá-la numa única potência de base 10. Temos 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, ou seja, uma multiplicação. Portanto, temos as mesmas bases, vamos fazer o que aos expoentes? Somá-los. 3 mais 3 dá 6. Logo, este é o nosso resultado. Em 2018, visitaram 1,568 vezes 10 elevado a 6 pessoas. Passamos então para o último exercício, que é semelhante aos restantes, mas tem aqui uma particularidade. Vamos então ler o exercício. Em Portugal, o total de energia produzida entre 2010 e 2017 foi 430 mil milhões de quilowatts. Já estão aqui a perceber a diferença. Vamos ter mil milhões. No mesmo período, a energia elétrica obtida a partir de luz solar, pela utilização de painéis solares, foi 1,1% do total de energia produzida, ou seja, 1,1% vezes os 430 mil milhões, ok? Porque os 430 mil milhões representam o total de energia produzida. Portanto, o que é que vamos querer saber? Queremos saber a energia elétrica utilizada para os painéis solares. Sabemos que a energia utilizada para painéis solares foi 1,1% do total, e o total é 430 mil milhões. Portanto, foi 430 mil milhões vezes 1,1% quilowatts. Isto é a nossa resposta. Vamos então fazer os cálculos. 430 vezes 1,1% dá 4,73, ok? Recorrem à calculadora e fazem esta conta. Portanto, 430 mil milhões vezes 1,1% fica 4,73 mil milhões. Okay? Multiplicam 430 vezes 1,1%. Não se esqueçam de pôr o símbolo de porcentagem na calculadora. Fica 4,73, depois escrevem mil milhões. E agora vamos tentar transformar isto em notação científica. 4,73 mil milhões é o número, é o nosso resultado e é o número que vamos querer transformar em notação científica. Vamos ver então o que é o mil e os milhões. 1000 é igual a 10 elevado a 3 e 1 milhão é 10 elevado a 6. Logo, o nosso número fica desta forma: 4,73 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. Okay? 10 elevado a 3 representa o 1000 e 10 elevado a 6, 1 milhão. O nosso número será que já está em notação científica? Ora, 4,73 já está, certo? Temos um algarismo antes da vírgula e o restante depois da vírgula. Mas ainda não está completamente em notação científica porque temos duas potências de base 10. Vamos ter que simplificar e passar para uma única potência de base 10. Temos uma multiplicação, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6, em que temos as mesmas bases, 10, logo, soma-se os expoentes. 3 mais 6 dá 9 e o nosso resultado é então que foi utilizado pelos painéis solares 4,73 vezes 10 elevado a 9 quilowatts. Okay? Não se esqueçam também de fazer referência à unidade. Okay? Neste caso, apresenta o resultado em quilowatts que é escrito em notação científica. Portanto, 4,73 vezes 10 elevado a 9 quilowatts. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir. Não te esqueças de deixar um like para apoiar o meu canal. Se tiverem dúvidas, já sabem, podem deixar nos comentários e eu vou tentar responder-vos para vos ajudar sobre este tema de potências e notação científica. Obrigada, até à próxima. Bisu!